Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pelo 103.3 FM, Rádio Nova Aliança, 710 AM, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais, no @CJP Brasília, YouTube, Facebook, recebam o nosso abraço internauta, que está sempre nos dando apoio nas redes sociais e divulgando o trabalho da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, sou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz e hoje trago para vocês um assunto muito importante que foi muito veiculado na última semana, que é sobre a DPF 976 do Distrito Federal de 2022, onde uma decisão inédita do ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que os direitos das populações em situação de rua sejam observados e que se expandam a noção de direitos humanos para as populações de rua. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com Paula Regina Gomes, que é vice-presidente da Federação dos Sociólogos do Brasil e coordenadora da Subcomissão de Direitos Humanos e População em Situação de Rua, e com o Anderson Ribeiro Lima, que vem participando também desses movimentos de engajamento social. Ele está em situação de rua e veio contar um pouco da experiência dele para desmistificar também e trazer para a nossa realidade cotidiana de cristãos como perceber os nossos irmãos em situação de rua. Sejam muito bem-vindos vocês dois, obrigada por terem aceitado o convite. E eu queria começar um pouco primeiro pela Paula, falando um pouquinho sobre a ação, porque você teve uma participação nessa ação, contar um pouco como foi e quais as perspectivas que se abrem para a população em situação de rua a partir do reconhecimento desses direitos. Muito obrigada, eu agradeço imensamente pela participação nesse tão importante canal digo assim que esse momento, né, dessa decisão liminar favorável do nosso querido ministro Alexandre de Moraes traz um marco na garantia de direitos, né? E numa perspectiva diferente. Qual a perspectiva? Qual o elemento diferente que ele traz? É o reconhecimento da violência institucional, né? Como a gente pode observar na decisão, o ministro faz referências aos planos que existem, faz referência à legislação, às normas, né, garantidoras das políticas públicas de direitos humanos, mas ele traz, né, também a vocalização das pessoas que vivem as violações desses direitos nas ruas, que estão em situação de rua, e reconhece o que? O dado da realidade. Qual é o dado da realidade? Da violência institucional, né? Então, o que ele traz de novo é desvelar, né, essa lógica plena de garantia do Estado, trazendo essas tensões entre a garantia e a violação, que é algo muito peculiar de uma sociedade tão desigual como a nossa, né, que reproduz todo um processo de assimetrias sociais muito grande. Então, eu acho que esse é um grande avanço dessa decisão liminar do STF, no sentido de dizer o seguinte: sim, temos leis, temos normas, temos programas, enfim, políticas públicas, no entanto, elas não são efetivas, né? E o que diferencia isso é justamente que elas não estão, na prática, garantindo a dignidade humana, né? Então, nesse sentido, ele reconhece, né, o estado de coisas inconstitucionais. A inconstitucionalidade é fundamentalmente com base na não garantia da dignidade humana, dos direitos humanos, na prática da realização dessas políticas públicas. Então, o que eu identifico precisamos, nesse momento, ele vem falar de um plano. É importante agora, então, no prazo de 120 dias, que o Estado, a nação, né, faça um plano de ação, né, a palavra é essa, e monitoramento de políticas para a população em situação de rua. E um plano que seja intersetorial, né, interseccional na sua dimensão de abranger as diferentes identidades que estão na rua, e que ele parta do pressuposto de que o que está sendo violado é o direito à dignidade humana, o que está sendo violado é os direitos humanos. Eu acredito que, muito em função disso, que o nosso ministro dos Direitos Humanos recepciona, né, essa incumbência, né, e se coloca, já se manifestou publicamente, né, como grande articulador, né, da construção desse plano nacional. Então, é um avanço histórico, é um avanço jurídico, é um avanço social,
no sentido justamente de reconhecer todo esse processo assimétrico, né, nessa tensão de garantia e violação do Estado, né, demonstrando que os agentes públicos, a sociedade, enfim, todos nós, nação brasileira, somos reprodutores de uma lógica que é uma lógica de não garantia para os desiguais, não garantia de direito, né, para aqueles que estão em situação de hipervulnerabilidade, né, de extrema vulnerabilidade social. E aí ele parte então ele repete isso, né, na decisão, a importância de trazer educação em direitos humanos, educar os quadros do Estado, os agentes públicos, né, bem como toda a sociedade. Ele fala de campanhas de capacitação. Isso é o que eu observei como algo que perpassa toda a decisão, porque ele diz dos servidores da saúde, da educação, da assistência social, enfim, se estende, né, ao leque das pastas que atuam com a população em situação de rua, no sentido de que existe a necessidade de rever a prática, né, das políticas públicas com a população em situação de rua. E aí sim, ser muito mais efetivas, ou seja, garantidoras de dignidade humana, de direitos humanos, e também serem monitoradas, porque ele fala de ação e monitoramento, que é o que realmente rege uma política pública para que ela seja efetiva. Monitoramento no sentido de que ela seja reavaliada, de que ela seja completa, para ver se ela efetivamente está acompanhando o seu objetivo, né? Que evidentemente toda política pública se norteia pela Constituição Federal, que tem como base principiológica a garantia dos direitos humanos e da dignidade humana. Então é um grande avanço, né? Eu acho que a partir daí a gente tem a possibilidade de questionar o fazer, e isso é importante por quê? Porque a gente já tem a manifestação, salvo engano, se isso não mudou, enfim, da AGU e da Procuradoria, no sentido de que a gente já faz essas políticas, alguns governos também, a gente já faz. Então, é preciso sair da política pública de marketing e ir para a política pública da efetividade, da garantia da dignidade humana, que é um grande desafio. E ele traz 3 grandes dimensões, que é não ir para a rua. Quais são as políticas públicas que a gente pode efetivar no sentido de não ir para a rua, ou seja, pré-violatórias, né, que a gente tem aí como referência teórica o Davi Rubio, né, que fala da teoria crítica dos direitos humanos, que ele fala da importância das políticas públicas serem tanto pré-violatórias como pós-violatórias, se ela quer realmente alcançar os direitos humanos. Então, é uma decisão muito bem fundamentada na teoria crítica dos direitos humanos, na perspectiva daqueles que estão na rua, ou seja, quem está na rua precisa ter os seus direitos garantidos, o seu direito de reconhecimento dos direitos humanos garantidos. Estar na rua não é o desejado, mas estar na rua tem que ser uma condição respeitada, né? Como se diz, é uma situação de rua. No entanto, essa condição transitória de situação, ela precisa ser garantida de forma que princípios basilares de direitos humanos sejam resguardados, né? E como sair da condição de rua. Então, são essas 3 grandes dimensões que traz um leque muito mais amplo na perspectiva de entender os direitos humanos e da sua efetividade na prática das políticas públicas. Então, sem dúvida, é um grande avanço, e a gente já, inclusive, agradece também a oportunidade que o ministro nos deu, com a Federação Nacional dos Sociólogos, de participar da audiência pública, de colaborar, enfim, de recepcionar nossas demandas, que coadunam muito com o que foi posto na decisão. E aí ele traz que essas perspectivas têm que alcançar, por exemplo, protocolos de saúde. A gente sabe quanto é difícil o acesso à saúde com dignidade para a população em situação de rua, moradia, e ele vem trazendo a moradia dentro do Plano Nacional de Política Pública Habitacional de Moradia, ou seja, uma ação de Estado, né? Isso diferente, considerando a perspectiva ampla desse programa, né, habitacional, perspectivas que alcançam a diversidade do que é viver na rua, né? Especifica um modelo específico para questões crônicas, né, de drogadição, enfim, que está mais relacionado ao que se chama de moradia primeiro, né, mas entendendo que a moradia tem que ser para todos, independente da sua condição de autonomia ou não, enfim. Então isso é fundamental. Da questão da educação, a gente sabe o quão é difícil a questão de acesso à educação, e aí o nosso querido Anderson aqui é uma força, né, que vai lutando, né, com essa situação de rua, buscar sua formação em direito, né? Realmente a gente vê como ele passa por inúmeras dificuldades,
Então, e que é uma realidade menor na rua, porque a gente tem um número de analfabetismo muito grande, e mais, de saber ler e escrever, e mais, de compreender as próprias políticas públicas, de ter informação, porque o acesso passa pela compreensão, né? Então, eu acho que quando ele fala muito em capacitação, é também nessa perspectiva, tanto de garantir uma atuação mais qualificada por parte dos agentes públicos, quanto também por criar mecanismos, construir mecanismos para acessar, garantir acesso à informação e políticas públicas para os públicos vulnerabilizados, né, socialmente. Então é um grande avanço e a gente espera, né, um momento de mobilização, por quê? Porque agora é uma decisão liminar, a gente parece, salvo engano, que tem um prazo aí de mais ou menos um mês para a decisão do colegiado, então acho que é um momento de mobilização e essa ação do Justiça e Paz, com essa entrevista, é muito importante no sentido da gente promover essa mobilização para que o colegiado do STF, que eu acredito que com certeza promova assim, essa recepção por unanimidade dessa decisão, que vai para além do reconhecimento de que existem normas, mais do sentido de que na prática elas precisam ser efetivadas e para essa efetivação, evidentemente, elas precisam muito mais garantidor de direitos humanos, que é fundamentalmente a base da inconstitucionalidade, não é a ausência de normas, não é a ausência, mas sim a ausência da prática da garantia dos direitos humanos, na efetivação dessas normas. Aproveitando que você já começou a falar sobre o Anderson, queria, assim, Anderson, que você contasse um pouco da sua trajetória, porque hoje você é estudante de Direito, e que você mostrasse assim um pouco para os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, e para quem nos acompanha no YouTube, no Facebook, da @CJP Brasília, como os caminhos da vida, eles têm inúmeras possibilidades, nós somos guiados por eles. Sim. Então, contar um pouco da sua história, desmistificar um pouco essa visão que as pessoas têm da população em situação de rua e, essencialmente, dar para as pessoas a oportunidade de conhecer uma outra perspectiva. Sim, boa tarde, né, a todos, e eu saúdo, né, em nome de Deus, algo, acredito até que místico, né, desmistificar, eu acho que vai ter que ter uma força aí de superior mesmo, porque hoje essa situação de rua que eu vivo, eu sempre penso, não é por minha situação, não é pela situação de qualquer indivíduo, de quem quer que seja do Estado, ou de quem comigo houvesse, ou quisesse, pudesse, algo que eu tento fazer pelo futuro, não sei, dos meus filhos, das minhas gerações, da história do nosso país, do que possa ser uma engrenagem para a mudança. A mudança, né, é difícil no nosso país. Eu também dizer que curso de Direito hoje estou no 8º semestre, capengando, né, desde o 7º, 6º, e depois da pandemia eu tive que ir para a rua enfrentar isso, que eu não vi sozinho, e tipo assim, fazer questão, porque começou uma história de uma acusação que até então para mim era o normal. Eu não via com a gravidade assim, a pessoa me fazer uma acusação que de onde eu vinha é cultural, ver, né, pobre, preso, morto, acusado, não foi ele, então só tem inocente, né? Então eu comecei lá durante o cumprimento dessa pena, que eu acho que, né, como eu disse, ainda está em exercício, que hoje eu ainda vejo como dizem, penitência. Beleza, para pagar uma penitência, digamos assim, porque eu deixei muito para trás na situação, paguei a pena e quando eu saí assim, vou me formar em Direito, eu fui, né, privado da minha liberdade, eu estava com a 6ª série completa e eu me perguntava sempre, porque eu tinha certeza, mas Deus, por que isso, Deus? E eu via passando as marmitas assim e falava, 28 exatas, vai via minha, não vai faltar, entendeu? E alguns direitos assim que eu comecei a observar que funcionavam lá dentro, o incrível que pareça, aqui não. Tanto é que eu terminei o ensino médio estudando lá dentro. Um dia eu peguei um livro do Karl Marx, o Manifesto do Partido Comunista,
Eu até peguei da biblioteca, assim, do acesso lá que tem a educação, que é restringido, que é limitado, que é boicotado, entendeu? Não posso levar o livro lá para, né? Eu tenho que passar por todo o constrangimento para ter o acesso, eu não posso ver, não posso pegar, não posso levar. Aí eu peguei e me levei. Né? Na situação lá para eles, eu estava, né, subtraindo algo que é o cúmulo, né, da situação. Como é que eu vou subtrair, se eles me pegassem com o livro, e dizer que eu estava roubando o livro? Que estava a minha resposta lá. Deus, não sei, Karl Marx, me mostrou sobre o socialismo, não sei a palavra certa, mas sobre uma perspectiva capitalismo. Que existe uma guerra de classes, que existem determinantes, que existe, né, quem tem o capital, quem não tem, que a pessoa tem que se sujeitar, alienação, todos esses conceitos, né, do comunismo era este, e que acabou que me deu uma perspectiva assim, que eu não estava lá por um acaso que eu corri na hora que deu uma confusão, não. Já era uma carta marcada, entendeu? Então eu percebi assim, falei, mas pô, aí chegou amanhã, dia 1º de agosto, minha mãe biológica faleceu, e eu recebi a notícia lá, 1º de agosto de 2016, e me deu muita revolta, assim, sabe? Eu deixei de ser aquele cara que deixava de me precaver, cumprir tudo certinho, então eu falei, não quero saber não, mais nada não, senão fica assim, cara, já tô aqui em vão, já tô vendo toda, né, no manifesto lá, que se manifestou lá para mim, do Partido Comunista, e tudo, ao mesmo tempo, eu falei, não quero saber mais. Aí eu comecei a estudar e ver, me matriculei lá, e vi, vendo outras coisas, né, comecei a pegar mais livros, eu vi dizer pegar, né, e levar, ficar comigo. E como eu era estudante, não já contradizia as regras, era proibido carregar os livros. Aí comecei a distribuir, depois de muito receber, tinha que deixar um com cada um, e, né, para fazer circular. E então comecei a ver esse movimento, né, de que eu teria que trazer algo e não poderia se segurar sozinho, entendeu? E muito difícil a convivência, eu não tinha ninguém, né, para me visitar, me estar me apoiando, mas eu comecei a ver, aquilo começou a me dar uma força, entendeu? De começar a ligar para algo, começar a querer algo, entendeu? E muito difícil, né, o tratamento, a discriminação, né, se eu, né, em liberdade, jovem, com todos os direitos assegurados de uma pessoa, né, sem a marca, né, do Estado já, de ex-presidiário, de morador de rua, seja o que for, já estava difícil para ir na sexta série. Mas então, né, impossível. Mas veio uma prova de, como é que eles chamam? Nivelamento. Aí depois eu fiz um EJA, esse programa de educação de jovens e adultos, que é um ponto tocado aqui da educação, e me fui super bem assim. Depois até trabalhei na escola, que era o centro, né, de administração dessa ação lá dentro do sistema prisional, como auxiliar administrativo. Então eu sempre via as notas das pessoas assim, e no dia que eu recebi essa nota, o eixo é de 0 a 200, e as minhas notas eram assim, 150, 150, 160, 180, e eu falava, cara, 0 a 1000, eu sou muito burro, não passei em nada. Não sabia a marca. Meu Deus, foi uma agonia quando eu vi aquele boletim ali. Aí depois eu fui ver que eu nunca vi, eu via lá um assim, né, da mesmo nivelamento do meu. Eu vi sim, que era bom em um e outro. E no dia que eu peguei, eu nunca teria visto um pior, né? Eu vi a perspectiva, né? E lá nessa escola, a pessoa lá, a secretária também, não tinha essa política de excluir, né? Quando eu falava do direito e uma coisa, as pessoas riam. Eu pensava assim, eu vou fazer alguma coisa, senão vai ficar assim. Essa foi minha promessa. Esse meu cabelo hoje, não é que eu acho bonito, não. É para promessa, né? Até para Nossa Senhora, ou promessa mal feita. Aí peguei e fui indo, trabalhando nesses trabalhos de ressocialização, e veio a pandemia e dificultou bastante tudo quando eu me vi numa situação que é esta de hoje, né, de rua,
Falei, o que eu vou fazer? Não tem auxílio do governo, sol nascente, né, a maior favela da América Latina, sem poder pagar um aluguel, e não tem mais opção, entendeu? E eu percebi que que o governo me devia isso. Eu fiquei 4 anos privado e hoje ele não pode. Calma aí, eu tinha aprendido em uma das aulas que eu teria que cobrar, né? Bater na porta do judiciário e dizer: eu quero a minha parte, é um direito disponível, então eu tenho que ir lá, né? Exigir, porque senão não vai dar certo nunca. E é uma história assim, de tão que eu entrei na UDF e fui ainda assim, digamos, tinham pessoas que tinham 3 faculdades, mestrado, e eu tirei a mesma nota. Então, assim, ele foi o melhor da turma. Aí eu ficava assim, estava muito empolgado. Com essa pandemia, quando eu busquei esse caminho da rua, foi para resolver uma história que eu tinha comigo, assim, que eu saí de casa cedo, passava por todas as violações de direitos e fui para a rua com 9 anos engraxar sapato na rodoviária. Então, quando eu me vi naquela situação sem opções, que eu passei na rodoviária, eu falei, calma aí, se eu com 9 anos tive uma opção, né, eu acho que eu tenho uma opção hoje e consegui, mantendo exigido do governo, por mais difícil que fosse, a Paula me acompanhou durante parte desse percurso, e muitas violações em institutos, e fui indo, né, traçando um caminho, né, que eu vim de volta, né, para essa coisa da criança, né, de ter aquilo, né, comigo, de ter fugido. No dia, uma pessoa que me criou até os 18 anos, quando ela me encontrou, eu acho que é muito importante eu dizer isso aqui. Eu estava sentado, eu estava voltando com o orfanato, com os rapazes, e uma das coisas de valor nosso era a classe de engraçate, e eu carregava uma, né, porque eu tinha essa criação lá na roça, apanhando, então eu tinha um certo ímpeto, eu carregava uma delas, aí eu vi o Pão de Açúcar ali na Praça do Relógio, e me deu algo para descer, assim, uma intuição, não sei, eu vi muito grande a cidade, a Praça do Relógio, falei, que lindo, mas que cidade linda, né, no ano novo eu começo a trabalhar, eu fiquei bestificado com a cidade, então desci, aí eles disseram assim, você tem que deixar a caixa de engraxate para descer, e eu falei, beleza, se é só isso, né? Nem gostava de engraxate, não falo pé dos outros, nunca gostei. Falei, é só isso? Eu falei, é um trato que eu não posso recusar, tem que soltar isso aqui. Desci, depois que eu desci, estava escurecendo, e eu durante muito tempo eu não sabia o porquê. Eu via as lojas se fechando, descia aquela blada, assim, a pessoa e batia no chão. Eu olhava para o outro lado, via que batia também, as pessoas todas estavam correndo para ir para casa. Então eu fiquei atordoado ali, eu já tenho uns 10, 9 anos, atordoado com aquele movimento e tudo, escurecendo, e eu percebi, eu vou ficar sozinho aqui. Aí eu sentei na calçada assim e comecei a chorar, pensei, cara, o que eu fiz, sabe? E nisso passou, olha, até me arrepio, passou essa minha mãe, né, de criação, e perguntou assim, né, com aquela psicologia para lidar com criança, se eu podia ajudá-la. Você pode me ajudar aqui? Eu olhei assim e pensei, não pode ser brincadeira, né? Ela com um carrinho de compras. Eu falei, não, acho que eu posso, sim. Aí ela disse, por que você está chorando? Aí eu disse assim, é porque eu não tenho... Não, você mora onde? Por que você está chorando? Eu falei, não, eu moro na rua, eu não tenho ninguém, né? Eu moro em qualquer lugar. Então, ela falou assim, e o seu pai e sua mãe? Eu disse, moça, eu já disse, eu não tenho ninguém, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu moro na rua. Ela falou, você acha isso justo? E no momento, foi o momento que eu chorei, né? E eu não acho justo, cara. É isso, mais ou menos assim, né? Uma breve assim. E eu lembrei lá quando minha mãe morreu. Essa frase da minha outra mãe, né, me dizia, não é justo, cara. Isso não é justo. E eu não acho justo. Um dia eu não consegui responder. Aí chorei, ela me levou pra casa, me deu uma roupa. Enfim, no dia que eu saí da casa deles, foi por isso. Eu não achava justo ter toda aquilo, né? E eu já
tenho 18 anos, já sou um homem, né? E eu nunca achei justo, entendeu? Eu não acho, nunca vou achar. Talvez essa justiça que eu procure, mas não por isso que eu vou começar, né, a achar por conta de algum acerto ali, algum cargo, algum privilégio que possam me dar, que para mim, né, como sujeito, como uma pessoa, vai ser tipo como eu entendo como que eu nasci no dia do índio negro no Brasil. Eu vou entender ou como um espelho, né, lá que deram para os índios, ou não sei, agora Chibata mesmo. Então, para mim, eu acho pouco, entendeu? Eu não acho justo hoje essas políticas que existem, que diriam, né, que eu sou, nossa, o cara está sendo a prova de que funciona né, o mecanismo. E eu vejo que não, porque, né, hoje eu já não consigo levar essa situação adiante, eu já vejo que não tem como eu chegar lá e fingir que não está acontecendo nada na UDF, as pessoas me perguntaram onde eu moro, preferiram puxar assunto, e tudo isso, entendeu? E poderia ser mais fácil se eu, né, jogasse do lado de lá, né, não na rua. Precisava mesmo, para mim, eu precisava, né, me encontrar lá e ver, né, que não é justo e saber, né, quem eu sou e assumir esse papel. Eu acho, para mim é bom sim, mas para muitas outras pessoas, eu penso em me formar e provar, né, de alguma forma o duplo grau de jurisdição, levar a uma instância superior essa condenação histórica, né, política, social, tribunal de rua, que me julgou foi um policial que coagiu a vítima a dizer que tinha certeza. Tem que ter certeza. Você dizer eu acho, você com o nosso trabalho todo, perder que nosso trabalho não vale de nada. Pois então não vale de nada, que eu sei. E para mim, eu acho ainda pouco, porque se eu me formar, colocar esse título, eu vou sempre saber o que eu passei com 9 anos, o que eu vivi na prisão, o que eu vivi depois, né, quando eu larguei tudo, uma pessoa que eu estava disposta a recomeçar a vida, dizer que não, que eu era ex-presidiário, então teria que ser escondido. Eu falei, tem lógica isso? Por mais que eu gostasse, amasse, eu falei, isso não tem lógica, isso é eu assumir, né? Que eu tenho que me esconder, e eu não tenho. Foi quando eu falei, então eu largo tudo, não quero trabalhar em FUNAP, que é Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, que não tem teto de trabalhador. Não quero, entendeu, postos, favores do governo, eu sempre cheguei nas assistências sociais dizendo o que eu quero, eu não estou aqui pedindo, estou exigindo. Eu tenho problema com a assistência social, tenho queixas na ouvidoria, que eu estou disposto a retomar agora nesse segundo semestre, que primeiro eu estive muito pressionado, ausente, quase desisti de tudo, e chegou horas que eu pensei em desistir mesmo de tudo, assim, e jogar tudo, né, para Deus resolver, para quem quer que fosse. E hoje eu vi aqui hoje, né, estou meio sem saber a dinâmica de tudo, qual é o propósito, mas eu vi hoje com esse compromisso, amanhã, 1º de agosto, estar matriculado, estar retomando a etapa do semestre, e não só me formar para receber esse título, minha indenização, ou qualquer reparação subjetiva, entendeu? Com um sujeito, né? Com uma pessoa só, entendeu? Tipo, um cala-boca. Eu penso que eu me formando, provando minha inocência, recorrendo a uma instância superior, essa instância terá que descer, com ser o comum, entendeu? Eu tenho, né, um projeto de criar, que é meu nome o Anderson Ribeiro, e tipo assim, esse tempo todo eu estive marginalizado. Eu tenho um projeto de criar isso, né, um projeto de lei, não sei, uma emenda constitucional, uma jurisprudência, algo que desça essa instância superior por comum, entendeu? Depois que eu tiver provado, não vai ter mais dúvida, entendeu? Então a gente tem que magiar agora a instância superior pelo, né, o comum, porque o comum, preto, pobre, morto, cultural, é o comum, mas se eu tiver um advogado que me represente
com interesse de que eu não esteja preso, para fazer esse processo todo correr ao contrário do que é o comum, então já não vai ser mais, eu vou ter provado que não é impossível, entendeu? Que não é desse jeito e que está errado, que não vale de nada o policial coagir a vítima, abusar de poder pela minha situação de jovem negro sem informação, pegar outro processo que está na gaveta, puxar e jogar lá e colocar outra pessoa para me reconhecer, porque já deu certo da primeira, e eu pegar mais 7 anos num local que eu nunca tinha pisado o pé, eu não sei como foi, entendeu? E isso tudo correr à revelia, ser o comum, entendeu? É como se fossem as portas se fechando ali, ó, e a pessoa sem saber para onde ir, no final, só vai ficar sozinha. E contra, né, todo um aparato já judiciário, legislativo, estatal, né, o executivo, né, eu quase não quis executá-lo, mas é isso, que não é coincidência. Hoje eu tenho, né, quase uma clareza, né, que para mim já está meio obscuro, de que não é coincidência. Mas eu concordo com você, isso a gente sabe que é um processo estrutural, né, e você ter essa consciência de que mudando só a sua situação não transforma completamente a realidade, é um fôlego também para essa ação dessa DPF, de que tem um caráter mais coletivo, né? Para todos poderem retransformar as suas existências. Gente, o nosso programa na Rádio Nova Aliança, ele vai passando muito rápido. E por isso eu convido vocês a nos acompanharem pelas redes sociais, porque depois do programa na Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM, nós vamos finalizar o programa com o Evangelho comentado por Simone Furquim, as despedidas dos nossos participantes somente para a rádio. E para você que vem atrás de nós nas redes sociais do @CJP Brasília, no YouTube, no Facebook, nós vamos continuar essa conversa, porque esse é um tema tão importante. A gente vai falar um pouco mais sobre a característica dessas ações contra a população em situação de rua no Distrito Federal, que é uma situação bastante conflituosa. Então, você que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM, fique agora com o Evangelho comentado pela Simone Furquim. Eu vou introduzir a minha despedida pedindo aos meus convidados que se despeçam para o programa da rádio e pedindo a você que está nos acompanhando pela rede social que aguarde o segundo bloco desse programa, que está imperdível. Eu agradeço imensamente pela participação, entendendo que esse é um momento de luta, é um momento de mobilização, e esse é um papel muito importante que a Justiça e Paz, né, vem realizando. Então eu agradeço imensamente e sigamos aí nessa luta para uma decisão coletiva por parte do STF. Muito obrigada pela participação e pela iniciativa de estar tratando essa situação que é muito importante para a população em situação de rua do Brasil todo. Obrigada, Paula. O Anderson, sua despedida. Eu agradeço também à Justiça e Paz, ao ministro, né, Alexandre de Moraes, por tomar essa ação, né, que é uma ação, como se diz, provisória, liminar, que ela seja o limiar, né, de uma nova história, de uma tentativa, né, de entender a situação não como um objeto, né, que poderia ser hoje na mão dos institutos, das políticas de socialização para fazer a pose lá, a foto e tudo mais. Então eu agradeço essa iniciativa dele e que não seja, né, desse veículo, né, que acaba tornando possível a iniciativa dele, a ação dele virar, né, uma realidade, né, que lá no papel, se é limiar, se é limitar, se é militar, né, acaba sendo a mesma coisa. Mas eu agradeço a todos que estão envolvidos nesse processo eu acho que é bom, né? De construção. Então eu agradeço a sua audiência e para você que nos acompanha pelas redes sociais, depois do Evangelho comentado por Simone Furquim, nós temos o segundo bloco desse programa. Tenham todos uma excelente noite, um bom fim de semana, e são os votos da Comissão de Justiça e Paz que seja uma semana cheia de boas realizações,
e de bons incentivos ao acompanhamento dessas agendas relacionadas à população vulnerável, população em situação de rua. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é Mateus 14, de 1 a 12. Este texto faz parte do conjunto de narrativas sobre as práticas de Jesus, que compreendem os capítulos 14 a 17. E dentro dessas narrativas, aqui temos um relato de cunho político e profético, pois profecia é denúncia em tempos de opressão. O profeta João Batista incomodava a estabilidade do poder de Herodes Antipas. Por isso, Herodes o prendeu e, na oportunidade que teve, mandou matá-lo. Quem era Herodes Antipas? Ele se dizia representante do povo judeu, mas era ávido por poder, por riqueza, e para isso fazia alianças com o poder romano. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande. Após a morte de seu pai, o imperador romano, Augusto, deu a Antipas o título de tetrarca, ou seja, soberano de uma quarta parte do reino de Herodes o Grande, que compreende a Galileia e a Pérea. Mas Antipas queria mais poder, queria também governar parte da região entregue a seu meio-irmão Felipe. Por isso, tomar Herodíades como esposa era tornar-se influente naquele reino. Esta era a denúncia do profeta João Batista. Jesus teve de sair logo dali, logo após Herodes saber de sua existência, pois Jesus é continuação da profecia que não pode calar. Lembre-se, profecia é denúncia em tempos de opressão. Herodes manda matar João Batista no meio de um banquete, de uma festa no seu palácio para a seleta elite da Galileia. O evangelista Mateus mostra que esse banquete simboliza as mesas fartas em torno da qual são decididas as medidas sociais e econômicas responsáveis pela exploração, pela fome e pela morte dos pobres. Simboliza o poder dominante nas mãos de um judeu, Herodes, que explorava os próprios judeus. Simboliza a produção de morte. Interessante que o evangelista faz um contraponto logo no relato seguinte. O evangelho relata em seguida este fato, a multiplicação dos pães. Para Mateus, a multiplicação dos pães oferecido por Jesus é o banquete dos excluídos, é lugar para todos. Está no campo aberto, em um deserto. Esse banquete simboliza a partilha, o exemplo de negação ao modelo de governo estabelecido por Herodes e pelo Império Romano. Simboliza o modelo do sistema tribal lá do antigo Israel, onde todos são iguais e possuem direitos iguais. Não há subordinação. O poder é o poder-serviço. A comensalidade, o comer junto, instaurado por Jesus, simboliza a produção da vida. A atitude de Herodes nos remete a muitos governos e poderes na sociedade que se sentem incomodados e querem calar a voz dos profetas. Mas a profecia não deve calar. Na nossa história, houve muitos Herodes que, para ter mais poder e riqueza, fizeram alianças com os impérios atuais, por exemplo, para privatizar nossas riquezas naturais, nossas empresas estatais. Muitos Herodes mandaram matar profetas e profetisas na nossa sociedade, nas nossas igrejas. Recordemos de Margarida Alves, que foi sindicalista e defensora dos direitos humanos. Fazemos memória a irmã Dorothy Stein, Bruno, Dom, Chico Mendes e muitos outros que foram perseguidos e mortos por defender a floresta e seus povos. À luz de João Batista, de Jesus Cristo, de todos os profetas e profetisas, que a profecia nunca se cale e que possamos gritar e denunciar todas as injustiças provocadas pelos poderes dominantes e opressores. Amém. Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham no nosso segundo bloco
nosso programa de Justiça e Paz, que vai às redes sociais aos sábados pela manhã, do YouTube e do Facebook, @CJP Brasília. Nós agora continuamos a nossa entrevista com a Paula Regina e com o Anderson, e a gente vai tratar de um aspecto que também foi abordado pela decisão do STF, muito no sentido de resguardar o direito da população em situação de rua, porque em alguns estados acontecem ações que retiram dos moradores em situação de rua todos os seus pertences em remoções forçadas. E a gente sabe que isso impacta toda a vida do indivíduo, porque se a pessoa não tem onde morar, ela carrega os seus documentos com ela, tudo que ela tem de memórias, às vezes fotografias, é retirado numa ação muito violenta. Isso é uma ação que é importante a gente falar, que é esse caráter violento do contato com a população em situação de rua. E na decisão, uma das coisas que eu achei muito relevante foi o reconhecimento de que esse tipo de ação de retirada de pertences de animais de estimação está proibido. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho nessas duas perspectivas, você como uma das que contribuiu para que essa decisão liminar seja tomada, e acho interessante também de abordar, que a gente fala de mobilização, como que a sociedade pode se mobilizar, mas isso daqui mais para frente. Vamos falar primeiro dessa questão e depois como que a sociedade pode se mobilizar para colocar uma pressão também nos ministros do STF para uma decisão em caráter definitivo. Mas vamos primeiro falar dessa proibição, que eu acho muito importante, porque às vezes a pessoa em situação de rua, ela tem naquele animal de estimação o seu companheiro de luta, o seu companheiro de resistência, o seu companheiro de travessia nessa vida. E nesses processos de subterfúgio, né, de retirada dos seus pertences e também dos animais, acontece muita violência. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nesse sentido, eu acho que a decisão também é muito favorável, no sentido de trazer esse elemento da proibição e de mencionar a necessidade de dignidade para quem está na rua, ou seja, vem trazendo uma mudança de perspectiva no sentido de dizer, epa, aquele que está em situação de rua, ele é um sujeito de direito, né? Ele é um cidadão que precisa ser respeitado. E veja bem, qual agente público que vai subtrair o pertence de alguém que está dentro de uma residência, né, que está em um local? Isso não existe. Por quê? Porque isso é uma violação absurda de direitos. E o que a gente observa é o extremo, dentaduras sendo subtraídas, como, né, você bem colocou, documentos, memórias, né, afetivas com fotografias e mais, muitas vezes é documento pessoal, né, documentos que os próprios órgãos públicos emitiram. Por quê? Porque essa pessoa não dispõe de lugares para guardar de forma segura esses pertences. Roupas, né, sapatos, veja bem, então inviabilizar completamente a condição de vida dessas pessoas. Então é muito incoerente, e se a gente está pensando em efetividade de políticas públicas, se a gente está pensando na inconstitucionalidade de execução de uma política pública que seja aquela que não consiga na prática garantir os direitos humanos, evidentemente que não há que se falar em retirada de pertences da população em situação de rua, dado o absurdo, né? Se o Estado não consegue garantir condições melhores de vida para aquelas pessoas, piorar aquela condição é que realmente não é o papel do Estado. Então é muito central, por quê? Porque a gente está, o ministro, né, ele focou na necessidade de garantir melhores condições de vida aqui e agora, né? Então veja bem, como é que a gente melhora a situação dessas pessoas, promove a saída se elas não têm condição de guardar minimamente seus pertences. E aí que traz um avanço no sentido de fortalecer essa decisão, essa orientação, que é de construir mais banheiros coletivos nessa perspectiva do direito à cidade. Construir mais banheiros coletivos, espaços coletivos, que é algo que a gente, inclusive, como a federação havia sugerido, né, no documento que encaminhou aquele gabinete. Então, é muito central, né? E aí nessa perspectiva a gente também diferenciar o que são as grandes ocupações irregulares, o que são as populações em situação de vivendo nas ruas, nessa perspectiva de que alguns habitam, poucos, menor quantidade, a gente tem dificuldade de dados, mas estava numa reunião sobre o censo, né, e medidas mais efetivas para acontecer o censo, que aconteceu inclusive no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Lá então foi dito, através do próprio movimento da população em situação de rua, que a menor quantidade das pessoas habitam em ocupações precárias ou informais nas ruas, né? Elas estão realmente, nem essa condição ela tem, mas existem alguns grupos, agrupamentos, que sim, que estão realizando a catação tem muitos catadores, né, de reciclar, o processo de catação de que é uma profissão que precisa ser devidamente reconhecida e respeitada. Muitas vezes as pessoas, algumas vezes, elas estão organizadas em moradias precárias, né? Que o próprio IBGE já reconhece que é aquelas que conseguem garantir o teto e uma parede lateral. Então o que acontece? É a quantidade menor de pessoas que estão na rua que estão nessas condições. O que é diferente de ocupações, né? De vazões e ocupações urbanas. Então é preciso aprimorar os conceitos para que as coisas não se misturem. Por quê? Porque a legislação, muitas vezes, de retirada, se fundamentam nesses milindres, né? Dessas confusões conceituais, de definição, enfim, dessas categorias. Então, é urgente e necessário entender que aquele que está em situação de rua, mesmo aqueles que sejam, que boa parte das pessoas em situação de rua trabalham, sem dúvida, né? E inclusive trabalham com vendas, como ambulantes, e precisam guardar os seus pertences para poder sobreviver, né? E como o próprio, vamos falar, a dificuldade de conseguir um trabalho formal é grandíssima, né? A maior parte não tem trabalho informal mesmo. Então veja bem, como que a pessoa que já está naquela condição não pode manter os seus pertences pessoais, como roupas, documentos, enfim, como que ela pode então garantir situações de trabalho próprio, mesmo que informais? Ou seja, é o extermínio total, né? Daquelas pessoas. E os animais, né? Como você bem colocou, os animais, enfim, como a gente tem o direito, hoje a gente tem aí o próprio direito achado na rua, o reconhecimento de que os animais também são sujeitos de direitos. Então a gente tem um avanço no sentido de entender que nós somos, nessa lógica do bem viver, nós somos integrados, né, na natureza, né, desmistificando essa lógica de superioridade humana para uma lógica de harmonia entre os seres, né, que habitam o planeta. Então a decisão é muito importante nesse sentido também, de dizer o seguinte: nós somos todos, né, os animais também precisam, e ele fala, ampliar os acessos de consultas veterinárias, enfim, de formas, né, de cuidar com aqueles animais em situação de rua. Então realmente é uma decisão que abrange uma perspectiva muito qualificada na dimensão dos direitos humanos. E, nossa, eu concordo com você demais nisso. E, Anderson, fala assim um pouco sobre o contato que você tem com outras pessoas em situação de rua e que você poderia relatar, trazer a voz dessas pessoas que passaram por essas violações, que tiveram essas situações de subtração mesmo, né, de furto desses pertences, de roubo desses pertences pelo Estado. Eu estava pensando aqui nessa decisão, né? Como o Estado funciona. Por exemplo, tem lá, né, na sociologia sobre os papéis sociais do Max Weber, né? Ou é do Durkheim, não lembro ao certo. Mas esses papéis sociais, eu acredito que o que o Ministros faz hoje, essa decisão vai muito de encontro, em choque com a realidade e com a recomendação que a gente vê que os agentes públicos já têm programados pelo Estado, pelo poder do comércio local, não sei, talvez por vontade própria, pela inerência, né, da natureza humana, não sei o porquê, mas vai muito de encontro. Até, tipo assim, parece um absurdo proibir o Estado de roubar as pessoas, que já não tem nada. Como vai roubar tudo uma pessoa que não tem nada? Cara, tipo assim, voltando à fala das pessoas, né, que essa minha já tá falando de confuso. É uma coisa, né, o ministro do STF tem que decidir uma coisa tipo desse grau, entendeu? Dessa situação. É revoltante. Sobre a fala das pessoas, aconteceu uma situação comigo durante a pandemia, num desses setores, né, que as pessoas se agrupam. E não tinha nada lá, as pessoas iam doar comida assim à noite, as pessoas corriam assim a fila e dava confusão, e então bora ver quem é mais, e cada um puxava uma faca.
E de repente chegou o DF legal com a polícia militar, os bombeiros, a GFIS, a polícia militar, os bombeiros. Faltando alguém aí? Acho que tá, eu vou lembrar. Aí acho que é o Detran, né? Que tá as ruas, né? Enfim. Chegaram lá destruindo tudo, puxando, jogando. Aí a gente começou a se revoltar, né? Porque pô, não veio ninguém e eu né, começado a habitar lá e tocar e tudo mais. E o pessoal já via assim em mim uma certa representatividade. Aí eu estava indignado, o senhorzinho lá que estava bebendo também, nós pegamos uma placa e tacamos o caminhão para quê? O pessoal se instigou e começou a atacar as coisas também na polícia, aqueles grupamentos com escudo e tudo vinha para cima da gente. Aí o povo se revoltou. Depois que eles saíram, deixaram algumas coisas. Aí eu pensei, gente, o que a gente vai fazer? Só vamos fazer uma manifestação. Aí foi ali para aquela via que desce o pátio ali, eu acho que é M1, jogou o que eles tinham deixado, falou, isso aqui a gente também não quer não, jogou no meio da pista, meteu fogo, isso em pandemia. Não sei se era lockdown, o que é, entendeu? Eu fui processado por dano ao patrimônio depois, fui preso e processado e tudo. Aí o que aconteceu? Não, fechando a M1, a gente viu que aquela via em pandemia era um pouco movimentada. Tava voltando as coisas, esse era o momento. E aí um dos mais revoltados, né, falou, então vamos descer lá para Esplanada. Aí eles desceram essa Esplanada. A gente achou que ia ser a mesma coisa lá, que a polícia já estava esperando, desceu o cacete. E só sobrou para mim, quer dizer, que era eu que estava, né, querendo de alguma forma, era a figura, né, ali que estava, né, figurando lá, né. E já viram assim, falar aquele ali que deve ter falado, vamos mesmo, vamos botar, né? Eles pensaram isso, mas eu estar lá serviu como uma iniciativa. Depois que acendeu lá, essa de não pode ficar assim, que foi o que eu disse, isso não pode ficar assim, e a polícia, quem é que ia falar, né, isso não vai ficar assim, tacar, né? Eu pensei, cara, isso não é justo, entendeu? Falei, cara, eu já estou aqui na pandemia, ninguém vem aqui, eles vêm me dar uma comida que sobra no restaurante, que eles gravam para fazer boa ação. Isso não é justo. Então, essa tomada de iniciativa deflagrou toda uma sequência de fatos, né, o que eu acredito que eu possa fazer, né, com essa formação. E foi horrível, a gente desceu, passou pela violação de ser tomada as coisas, deixaram o que quiseram. Tipo assim, eu acho que existe alguém que ganhe com isso. Porque se nossa situação, o Estado, eu acho que ele é o suficientemente, né, poderoso, forte e para deixar a pessoa em certas situações. Por que não reprimir? Entendeu? Eu acredito que seria até mais fácil, porque segundo consta, uma pessoa hoje no sistema carcerário são R$3.000. Quem me paga 3.000 por trabalhar? E na época deixaram assim coisas específicas, entendeu? Que certas ONGs, certas políticas de redução de danos, alguma política, né, tomada para esse tipo de situação, deixou esse material lá. E esse material parecia intocável, que é uma coberta feita de tudo quanto é coisa que eles moeram e jogaram, se chama pururuca, né, na linguagem comum. Ela é bem cinza e bem representativa, assim, para a pessoa que está em condição de rua, porque sempre chega esse mesmo tipo de material. Eu não sei se o que se tira disso é o papel social ou é o material mesmo, entendeu? Eu, às vezes, me perco aí entre o materialismo histórico, né, e a história do socialismo, é a mesma coisa. Mas essa significação, eu vi que as pessoas se revoltaram, você fala, mas deixou exatamente só isso a gente não quer, entendeu? Igual a história da caixa de sapato que eu contei um pouco. Não, se for para queimar só isso aqui, a gente faz questão de ir lá na Esplanada queimar, entendeu? Aí me prenderam, me deram dano ao patrimônio, dizendo que eu danifiquei o asfalto da Esplanada, queimando a coberta de material reciclado. Nem se sabe que foi eu que queimei, né? Porque, como eu disse, a minha ignição foi muito além de riscar o isqueiro, né? E eu nem sei nem o que deu esse processo. Desci para DPE, né? Para as luxuosas dependências, como se anunciam aí, da carceragem da Polícia Civil.
Aí chegou lá, a juíza, né, ficou sem quem nem porquê, e pôs em liberdade. Mas eu pergunto, igual ela disse, e se fosse com um cidadão, preposto cidadão comum? Isso iria acontecer? Ele iria ser tomado, violado, e depois teria que, né, tomar uma decisão de não ficar com o que foi, né, jogado ali como como se diz, na guerra, o que sobra, os espólios, né? E queimar logo tudo, sacrificar logo tudo, falar, não, chega, entendeu? E dada situação, você causou dano. Eu acho que tá bom, né? Causou dano ao nosso patrimônio público. Cara, incrível, né? Essa fala, né? E teve várias pessoas, né, que participou. Eu acho que essa não é só minha, essa fala, as pessoas foram, né? Nós fomos juntos, fizemos. E é isso, a pessoa se sente de uma forma que eu acho que ela é essa situação da pessoa que está na rua, já está queimando tudo, entendeu? Porque já é muita violação que a pessoa sofreu até chegar lá, né? Que a Paula chamou a atenção antes de chegar lá, quais foram os determinantes, né? E então é isso, eu acho que a voz que eu posso trazer, né, do que eu estive perto, do que eu estou, hoje as pessoas ir lá, para concluir, o local é ali de frente para a Biblioteca Nacional. Depois me deram uma medida de restrição que eu não poderia chegar a 500 metros de lá da esplanada. E na época eu ainda pensava muito assim que a política poderia mudar as coisas, eu chegar no Congresso, entendeu? Depois, com uma história de formulário e tudo. Então, passar pela esplanada eu fazia questão, né? Porque como é que eu vou chegar no Congresso sem passar pela esplanada? Então, eu fui morar lá na biblioteca, botei uma barraquinha e morei lá, mesmo com medida de restrição. Na época era super... servia, era super útil para mim, né, estar lá na Biblioteca Nacional, porque eu era um estudante, eu sou, né, um estudante. Hoje eu penso assim, que o estudo vai além, né, do que eu vou lá na faculdade aprender, mas eu ainda estava muito assim, né, que aqueles códigos e tudo isso que, como o policial disse, não serve de nada. E eu ainda tinha muito isso, né? Hoje eu penso que, né, o estudo vai além, né? Pode ser místico, superior, alguma coisa do tipo. E eu fui estudar, morar lá na Biblioteca Nacional, assim, eu não vou cumprir essa medida, entendeu? E acabou que me foi útil, porque lá tem a Biblioteca Nacional, né? É um lugar central, eu vi o Congresso todo dia, entendeu? E foi bom, assim, entendeu? Eu acho que foi isso, a própria proibição, que é o mandato, né, mandato que está ainda provisório, a própria proibição foi o que fez que fizesse a reação, entendeu? Então, eu volto ao começo. Como que essa proibição do ministro do STF é uma coisa que acontece com naturalidade? Será que está escrito lá, até está escrito desse papel, o preto no branco, até chegar na realidade, quantos anos isso vai durar? Vai durar, é uma decisão, né, provisória, eu acho uma absurda a decisão do nível de importância lidando com indivíduos, com personalidades, né, e que tem direitos, né, um sujeito de direito, personalidade jurídica, o que a gente está proibindo dele ser violado, de tomar a pessoa, né, que já não tem nada, seja tomado tudo. E ainda tem que ser provisório, hein? É difícil. A gente chega lá. Eu queria retomar um pouquinho da gente falar como que a sociedade pode se mobilizar para que essa decisão, primeiro, de liminar passe a ser definitiva. Uma decisão de plenário, uma decisão que diga para a sociedade brasileira que a sociedade deve olhar para si mesmo com um olhar mais crítico, porque não está, vamos dizer assim, está segregando, está separando as pessoas, e se tem pessoas em situação de rua, significa que os direitos constitucionais não foram implementados. Eu acho que quando Sem botar fogo. o Anderson... Sem botar fogo. Talvez, não sei. Vamos chegar lá, vamos chegar nessa discussão. Exatamente. Quando o
Anderson fala da questão do livro, né? Quer dizer, ele vem dizer como dentro do sistema prisional, um livro que eu fico muito feliz de saber que é um livro de sociologia, né? O Karl Marx, né? O Manifesto, transformou e vem transformando a vida dele, né? E em outro momento, depois que ele teve que lidar lá com a administração dos livros, né? Que bom, né? Que teve esse processo de ressocialização, né? Que deixou de ter acesso aos livros, né? E distribuir para os colegas, e depois ele vai para a Biblioteca Nacional, né? Numa absurda contradição, né? De não poder estar, né? Num lugar, enfim, numa condição absurda dessa, né? De queimar os próprios, que nem são, né? Essas cobertas, né? Que eles nem desejam, né? Naquelas cobertas, né? De tão má qualidade que é, enfim. Mas enfim, e aí ser proibido de estar naquele espaço, ali naquele espaço da biblioteca, então tem mais acesso a livros, né? Então, e como isso transforma? Então, isso coaduna muito com a decisão, no sentido de que a educação realmente ela pode ser transformadora, né? Da mesma forma que ela tem um agente disciplinador restritivo também, ela também pode ser emancipatória, ela também pode ser transformadora. E é o que eu acredito que a decisão traz. A gente precisa de uma educação para os quadros do Estado, né, no sentido de qual educação? Aquela educação que tem o foco da justiça social, que não é nada demais, né, que está muito longe do que Karl Marx dizia, mas, no entanto, é o que prevê a nossa Constituição, né, no sentido de garantia da dignidade humana, do respeito aos direitos humanos, de diminuir isso na Constituição. Gente, isso não é coisa de sociólogos, não é coisa de ativista, seja lá o que for. Diminuir a desigualdade social é um objetivo constitucional, né? Isso está posto lá. Então, assim, eu acredito que o processo de educação, ele é um processo, pode ser um agente transformador, né? Eu acredito nisso porque é por aí que eu construo, né, todo o meu trabalho de pesquisa, enfim. E eu acredito que enquanto decisão para dentro do Estado, que eu vejo também como um grande desafio, né, porque as assimetrias estão postas, né, e nós que somos seres, sujeitos coletivos, né, ou seja, nós expressamos as estruturas que a gente vivencia e a gente reproduz isso. Então tem que ter uma análise muito crítica, uma compreensão muito crítica, né, em um processo de reconhecimento de alteridade, né. E aí eu acredito muito que o papel das ciências sociais é fundamental no sentido de promover esse tipo de conhecimento das estruturas sociais, do processo de alteridade, de distinção, né, das diversidades, enfim, do que representa os diferentes grupos e estruturas sociais, para a gente poder, né, a partir do conhecimento, dessa consciência, a gente conseguir transformar e se rever enquanto sujeito que atua nesse, né, porque está muito posto, né, que somos nós mesmos que reproduzimos essas desigualdades. Então, eu acho que esse é um caminho que está na decisão, que o nosso querido colega aqui coloca de uma forma muito expressiva, né, na fala dele, e eu acredito que também a partir da mobilização social, porque eu acho que uma educação emancipadora ela só pode fazer sentido se ela acontecer um processo de mobilização coletiva, né, de impacto na esfera pública, ou seja, que os movimentos, que os grupos, que os cidadãos se organizem, né, que tenham consciência da necessidade dessa transformação, se organizem para reverberar a importância, né, dessa decisão em plenário, né, estava falando colegiado, mas acho que o termo realmente é esse, né, plenário, e que a gente possa, pelo menos juridicamente, ter uma decisão que expresse essa violação que o próprio Estado produz, né, que eu acho que isso é um grande avanço até no mundo jurídico, né, o reconhecimento dessa violência institucional. Então, eu acho que é um momento de mobilização coletiva, é saber agregar, é saber construir junto essa mobilização com todos os atores que acreditam na importância de uma sociedade mais justa, igualitária, na superação da desigualdade social, enfim, na garantia efetiva dos direitos humanos daqueles, evidentemente, que mais necessitam, que é o que está posto aqui, né? Pessoas em hipervulnerabilidade, extrema vulnerabilidade, que estão em situação de rua. Então, eu acredito que é um momento de mobilização consciente, é um momento de articulação da sociedade civil, e eu coloco aí todos os cidadãos que acreditam, que entendem a importância, no sentido de sensibilizar ainda mais todo o pleno ali, né, o plenário do STF, que eu acredito, né, que emitirá sim uma decisão favorável. A sua despedida dos nossos
internautas que acompanham a Comissão de Justiça e Paz pelo YouTube, pelo Facebook, no @CJP Brasília? Bom, a despedida sobre o tópico colocado, eu penso que se dá agora, mas eu entendo hoje como um encontro, né? Então, primeiro me situar nessas linhas aí, né? Me magiar e agradecer o espaço, agradecer a Justiça e Paz, né? Ao STF, porque eu vejo, né? Por mais que minimize, né, a importância da decisão, que ainda, né, não tem o caráter, né, de não sei nem se já é aprovado e já entra em vigor automaticamente, né? Já está em vigor. E por mais que seja uma coisa absurda, que me parece, né, o ministro ter que dizer isso, e ter que ser provisório, e ter que ter plenário, né? É óbvio que isso já deveria ser o comum, né? E não é o que a realidade que se apresenta. Então eu me despeço, né, com gratidão de estar aqui, de poder, né, ter o espaço de luta, de fala, de conseguir expor de certa forma, ou mistificar, ou desmistificar a situação, e espero, né, que seja mais encontro do que uma despedida. Mas muito obrigado, gente. Adorei sua fala. E você, Paulo? Eu agradeço também nessa intenção, né, de ser mais um encontro do que uma despedida, né, um dos encontros, e dizer assim, parabéns, né, à Comissão de Justiça e Paz por esse importante trabalho, né, e ao STF também, ao ministro, excelentíssimo ministro, né, pela decisão, pela qualidade da decisão, pela importância histórica da decisão, da garantia da democracia, que eu acho que é um momento que a gente está no país, né, a gente está consolidando, reconsolidando espaços de garantia de democracia. Eu acho que é um momento que a gente está vivendo, né, esse ano isso ficou é uma situação muito emblemática, então parabéns, eu acho que é isso, é acreditar, né, que a democracia pode trazer garantias, né, basilares aí para os direitos humanos, para a dignidade humana, necessárias para a gente ter, evidentemente, uma vida, né, social muito melhor, né, uma qualidade de vida muito melhor. Então, parabéns e agradeço imensamente, mesmo na esperança de ser de vários encontros. Muito obrigada. Eu me senti assim, o meu coração ficou aquecido com essa fala. Obrigada, porque a gente realmente é uma comissão de justiça e paz, né? E a gente sabe que a justiça e a paz, elas somente serão alcançadas se você tiver uma paz social. E aí me tocou muito a sua fala, porque a paz social não pode ser silêncio, né? Sim. Já dizia lá o Rapa, paz sem voz não é paz, é medo, né? Tem uma outra do Luther King, eu acho que o que me assusta não é o grito dos maus, Mas o mas silêncio dos bons, é isso mesmo, uma grande lembrança. Então, assim, nós estamos em uma caminhada conjunta, né? Então, partindo desse ideal de justiça e paz, para que a gente atinja de fato uma sociedade justa, livre, sustentável e igual, né? Onde nós todos tenhamos as mesmas oportunidades de fato sair daquela falácia da meritocracia. Mas, ó, como você falou que é um encontro, a gente pode marcar outros encontros. E aí a gente conversa mais em outros programas, quando, por exemplo, vier essa decisão definitiva em plenário pelo STF. Ótimo. Certo? Combinado? Vamos comemorar juntos. Vamos comemorar juntos. Muito obrigada a você, internauta, que nos acompanhou neste programa de Justiça e Paz. Desejamos a todos que vocês tenham uma semana maravilhosa.